Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Just Anatomy Brasil. Eu me chamo Luiz Alberto Diniz e hoje mais uma videoaula aí dando continuidade à introdução à anatomia. Vamos embora lá? Vamos lá pessoal para mais uma videoaula. Então hoje nós vamos comentar a respeito dos eixos e movimentos do corpo humano, beleza? Então galera, assim, eu fiz uma aula diferente porque costumeiramente eu coloco sempre no mesmo slide os planos e os eixos, tá? Mas eu vou tentar aqui fazer uma mudança para poder melhorar o entendimento de vocês a respeito dos planos e eixos do corpo humano, tá ok? Então, nós temos aqui os 3 eixos que, em alguns cursos, para alguns profissionais, para alguns alunos acadêmicos, os nomes poderão parecer diferentes, mas esses aqui são os nomes mais comuns, os termos mais comuns, galera. Látero-lateral, antero-posterior e longitudinal. Tá? Não convém eu colocar, eu pensei nisso, eu vou fazer um outro vídeo mais intenso, assim, com vários outros conteúdos mais profundos, e para nós aprendermos ter outros termos, inclusive, tá? Mas essas aulas aqui são aulas mais básicas. Então, o primeiro eixo, galera, ele sempre está atrelado. Na verdade, todos os eixos estão atrelados aos planos, pessoal. E quando eu associo os eixos aos planos, que são os planos de Corte que nós aprendemos na última aula, sempre o resultado da junção dos planos e os eixos são os movimentos do corpo humano. Tá? Os movimentos que nós conhecemos, flexão, extensão, abdução, adução, rotações, tudo bem? Então, o primeiro eixo que nós vamos abordar é o eixo látero-lateral. Então, vamos lá. Esse aqui são os movimentos relacionados entre o eixo látero-lateral e o plano sagital, tá? Então, o plano sagital sempre vai estar relacionado ao eixo látero-lateral, como 2 mais 2 é igual a 4, galera. Então, nunca poderá ter um eixo que não seja o látero-lateral no plano sagital. Então, o eixo látero-lateral, ou seja, de um lado para o outro, vocês percebam, o Frankenstein tem uma estrutura no pescoço que atravessa o pescoço de um lado para o outro. Para quê? Para que ele possa ter um movimento, bonecos, etc. Estruturas de carro, caminhão, coisas em objetos de uma casa, e etc. Então, toda vez que vocês lembrarem do plano do eixo látero-lateral, vocês precisarão lembrar do plano sagital, tá ok? A junção desse plano com esse eixo que vocês estão observando agora sempre será o movimento de flexão e extensão. Vejam, está ocorrendo extensão do cotovelo, onde flexão, o que é uma flexão, galera, no corpo humano? É quando ocorre a diminuição do ângulo daquela determinada articulação, ou seja, um segmento ele está se aproximando do outro. E aí o ângulo diminui, percebam que aqui o ângulo está normal, se estamos em posição anatômica, vamos pensar que está em 0, tudo bem? A angulação. E conforme vai acontecendo o movimento de flexão do cotovelo, o segmento chamado mão ou antebraço se aproxima do braço, diminuindo o ângulo. E a volta desse movimento acontece um aumento desse ângulo e o afastamento do segmento mais distal em relação ao segmento proximal. Tudo bem? E assim nós temos os movimentos de flexão e extensão. Isso ocorre no cotovelo, ou seja, a relação do braço com o antebraço, ocorre no joelho com a relação da coxa com a perna. Vocês percebam que tem aqui a flexão. Ó. A flexão está acontecendo o quê? A aproximação da perna em relação à coxa. E o ângulo está diminuindo. Tudo bem? Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é do pé, só que o nome é um pouquinho diferente. No pé não tem extensão, ou seja, no tornozelo, perdão, no tornozelo em especial. No tornozelo, quando você tem uma diminuição do ângulo, tá, entre os ossos do tarso, ou seja, o pé, com os ossos da perna, você tem uma flexão dorsal ou também chamada de dorsiflexão. Quando você tem um aumento desse ângulo, lembrando que uma posição normal, em posição anatômica, o pé está voltado
os dedos para frente. Se eu subir e ficar na ponta do calcanhar, eu vou estar fazendo uma flexão dorsal, entende? E aqui, ó, eu estou afastando o meu pé, né, em relação à perna, ok? Perna, e isso está gerando aquele movimento que as bailarinas, os bailarinos fazem, né, de ficar na ponta dos pés, né, o movimento de flexão plantar ou plantiflexão. Lembre, não tem extensão no pé, tá? Então, nós temos a flexão plantar, a flexão dorsal, perdão, que é a flexão normal, e o que seria a extensão é o chamado de flexão plantar, onde há um aumento aqui da angulação. Tudo bem? Próximo eixo é o eixo antero-posterior. O eixo antero-posterior, pessoal, está sempre atrelado ao plano coronal ou frontal. Então, vejam, se eu atrelar o meu dedo aqui, sempre pensando em posição anatômica, o plano frontal separa o que está à frente do que está atrás, então ele está de uma maneira representativa nos ossos do ombro, como eu sinalizei em outros momentos para vocês. O ombro é uma região que possui articulações, e a principal delas é a glenomeral, onde tem a relação gleno, de cavidade glenoide da escápula, e o meral do húmero formando o braço. Então, a escápula está nessa região e o húmero formando o meu braço. A junção desses ossos, existe uma representatividade física ou biofísica desses planos e desses eixos. Então, para que ocorra o movimento de abdução, que vejam, a abdução partindo da posição anatômica, é quando há um afastamento do membro em relação ao eixo, né? Alguns autores tratam dessa maneira, ou a linha mediana ou o próprio corpo. Então, a abdução de abrir, por exemplo, o braço, faz com que o membro superior ele se afaste do corpo. A volta desse segmento, ou desse membro superior, é a adução, aproximando esse segmento, ou esse membro superior, do corpo, ou da linha mediana, ou do eixo. Aqui eu não entrarei nesse aspecto de adução, né? Porque geralmente aqui é tratado em biomecânica, em cinesiologia, né? Nos cursos de fisioterapia, educação física, medicina esportiva, etc. Tá? E aqui uma representação do quadril para você ter uma ideia de que quando está em posição anatômica e esse membro se afasta da linha mediana ou do centro do corpo, lembrando que a linha mediana, pessoal, não vem até, né, a altura dos pés, ela vem até a altura do sacro ali, tá? Ou seja, região da cintura pélvica. E quando eu faço uma relação, sempre dessa maneira, inclusive nas minhas aulas, tá, presenciais. O membro inferior, então, ele se afasta dessa linha, ou do corpo, vamos dizer assim, e se afastando, nós temos, então, o movimento de abdução do quadril, ok? Ou do membro inferior, ou da coxa, ok? E a volta desse movimento, ou seja, quando o segmento ele se aproxima dessa linha, né, ou do outro membro, nós temos o movimento de adução. Percebam que é o mesmo raciocínio, o mesmo conceito, tanto do membro superior quanto do membro inferior. Tudo bem? Vamos passar para o próximo eixo. O eixo longitudinal. O eixo longitudinal, ele atrelado sempre ao plano transversal, ele vai atravessar o plano, assim como os outros eixos atravessam o plano. É uma representação muito legal que eu costumo falar com os alunos em sala de aula, eu vou colocar para vocês aqui, é como se eu colocasse um quadro pendurado sobre um parafuso. O quadro vai ser o plano e o parafuso ou prego será o eixo. À medida que eu coloco o parafuso ou o prego fixado à parede e depois eu atrelo um quadro ou uma lousa, aquele quadro ele pode se movimentar em relação àquele eixo, àquele prego. Só que vai ser um eixo e um plano específico do corpo humano, que é esse que nós acabamos de abordar agora, que é o eixo antero-posterior e o plano coronal ou frontal. Nesse caso aqui, o eixo é o longitudinal, crânio-caudal, que ele está de cima para baixo, né? Rostro-caudal, como alguns autores, né, antigos colocam. Então, o plano transversal com o eixo longitudinal. Esses dois, eles geram sempre um movimento de rotação.
Olha para minha cabeça, ó. Movimento de rotação à esquerda, rotação à direita. Então, esses movimentos de rotação, rotação do tronco, como vocês estão observando aqui, e rotações também que acontecem na glenomeral, na coxa femoral, tudo bem? Rotações que acontecem no antebraço, em determinadas articulações do corpo, sinoviais, terão essa representatividade dos ossos como um plano e um eixo específico gerando tais movimentos. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez eu peço aí que vocês possam curtir, que vocês possam compartilhar, toca o sininho, que toda semana nós teremos aí aulas novas, tá bom, galera? Um forte abraço aí, fiquem todos na paz.